Olá pessoal, eu me chamo Tayla Lemos e vou falar hoje um pouquinho sobre a Floresta Nacional de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, a Floresta Nacional de Passo Fundo, ela se encontra no Rio Grande do Sul. Ela é uma unidade de conservação de uso sustentável, então a população da região pode utilizar dela de uma maneira sustentável. Ela se chama Floresta Nacional de Passo Fundo, mas ela se encontra na cidade de Mato Castelhano. Ela foi criada em 1968 e tem cerca de 1.333 hectares. Então, os objetivos dessa Floresta Nacional de Passo Fundo é proteger as espécies da flora e da fauna, com destaque aquelas ameaçadas de extinção, preservação dos ecossistemas naturais, realização de pesquisas científicas no local, o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, promover ações de recuperação e de restauração de áreas degradadas ou convertidas. Então, inicialmente, a floresta de Passo Fundo foi denominada como Parque Florestal, vinculada ao INP, para o plantio de araucária angustifolia. Então, as terras dessa flona, foram adquiridas em 1946 e aí em diante passou a receber o nome de Parque Florestal Cegadas Viana. E em 1947 já se começou o plantio de araucárias. Até 1950 já se somava em 253 hectares de terra. Na década de 60, então, foi introduzido o gênero de pinos. A percentagem do estoque de madeira na flona. Então, 55,35% são de pinos, lembrando que pinos é uma espécie exótica, 42,56% de araucária angustifolia, que é uma espécie nativa, e 2,9% de eucaliptos. A Floresta Nacional de Passo Fundo, então, ela foi criada pela Portaria 561, no dia 25 de outubro de 1968. Então, ela é uma unidade de conservação, de uso sustentável, como eu já tinha dito, que tem o objetivo de conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais que ela nos dá, né? Então, ela se insere no domínio de Mata Atlântica, é uma floresta ombrófila mista, com plantio de espécies nativas, como a araucária, e a erva mate, e espécies exóticas como pinos e eucaliptos. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre os projetos de educação ambiental que a população ali da Floresta Nacional de Passo Fundo realiza. O Programa Nacional do Meio Ambiente, PNMA 2. Esse programa ele tem o objetivo de desenvolver projetos de gestão nos estados, integrando a política ambiental nelas. O Conserva Bio, ele é um projeto da Embrapa, em parceria com o ICMBio e as universidades. E o objetivo do Conserva Bio é produzir conhecimento científico e tecnológico para a conservação e a utilização sustentável dos recursos florestais não madeiráveis da floresta ombrófila mista. O projeto de reposição florestal, então, ele tem o objetivo de plantar cerca de 220 mil mudas de diversas espécies de árvores nativas na floresta de Passo Fundo, não só na de Passo Fundo, mas na de São Francisco de Paula e de Canela. O projeto do papagaio-charão, lembrando que o papagaio-charão é uma espécie que está em extinção e ela é encontrada na Floresta Nacional de Passo Fundo,
Então, esse projeto ele é voltado à preservação da vida silvestre. E ele é conduzido pela AMA, que é Amigos do Meio Ambiente de Carazinho, e pelo Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo, da UPF. Então, desde 1991, esse projeto é desenvolvido e desenvolve pesquisas nas áreas de biologia, ecologia, etologia do papagaio charão. O plano de uso e ocupação do solo no entorno dos reservatórios de UHE Capingui. Então, esse é um projeto feito pela Companhia Estadual de Energia Elétrica, e ele opera no desenvolvimento das atividades no setor energético em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Desde 1943. Então, eles que são os responsáveis por a usina hidrelétrica ali de Capingui. Ela fica localizada em Passo Fundo e é bem próxima ali à Floresta Nacional de Passo Fundo. E ela visa, então, uma política para ajudar a diminuir os impactos negativos na borda ali da Floresta Nacional de Passo Fundo. O Comitê da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, ele é um projeto feito pelo governo do estado, e eles são formados por representantes da sociedade, né, e de usuários das águas. De 23 subbacias do estado do Rio Grande do Sul, 16 já contam com esses comitês instalados e operantes. 4 apresentam comissões provisórias e 4 são bacias compartilhadas que necessitam de um tratamento especial. Esse comitê, então, ele ajuda a divulgação da unidade de conservação em seus municípios integrantes e no desenvolvimento de parcerias e criação de outras áreas protegidas nessa bacia hidrográfica. Programa Mata Atlântica. Então, esse programa ele foi criado na década de 90 pela FEPAM, e o objetivo é de implantar a reserva da biosfera da Mata Atlântica no estado, priorizando, né, sempre a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento científico. E o objetivo geral seria implantar a reserva da biosfera da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul, priorizando a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento científico. O Fundo de Desenvolvimento Florestal, Fundeflor, ele foi criado em 92 e ele tem a finalidade de financiar projetos e programas definidos pelo Plano de Desenvolvimento Florestal, objetivando a execução da política florestal estadual. O Centro de Tecnologias Alternativas Populares, o CETAP, ele foi criado em 86, então, pela sociedade civil, e ele conta com a participação dos sindicatos de trabalhadores rurais, cooperativas, Associação de Agricultores Familiares e movimentos sociais do Rio Grande do Sul. Então, ele visa contribuir na agricultura familiar, né, e suas organizações. Atua na construção da agricultura sustentável, e a equipe de trabalho é composta por profissionais de ciências sociais, agrárias e da educação. Estão sempre buscando o desenvolvimento, né? Então, aqui temos uma imagem ali da flora de Passo Fundo, e ao lado o papagaio charão, que é encontrado nessa flor.
Outra coisa importante de falar é que a fiscalização nessa unidade de conservação ela é diária e ela é feita por servidores do ICMBio com a ajuda da Brigada Militar de Mato Castelhano. E ela tem cursos de educação ambiental dentro da Flona mesmo, e também é feito palestras em escolas na rede municipal e estadual. Isso também são realizadas atividades comunitárias e escolares. E a maioria do público assim que visita essa Flona são estudantes pesquisadores, né? Então, agora a minha proposta de educação ambiental. Então, a escolarização dessa proposta seria tanto para ensino fundamental quanto ensino médio. O local, então, seria na Flona de Passo Fundo. Eu coloquei ali que o nome seria uma trilha ecológica. A metodologia, então, são as atividades desenvolvidas. Antes de qualquer problematização, então, vai ser perguntado aos alunos sobre as percepções daquele lugar, perguntar para eles o que é meio ambiente, para eles discutir a importância da educação ambiental naquela Flona, orientar como se proceder durante a atividade da trilha, orientar os estudantes a perceberem os sons do ambiente, respirar e acalmar, ouvir os sons da mata, fechar os olhos e ouvir de onde vêm os sons, a direção dos sons. Orientar aos estudantes e tentar identificar quantos sons estão sendo ouvidos, a direção de cada som ouvido, a altura, agudo ou grave, e a intensidade, volume. Então, a identificação da localização do som no espaço requer uma dose de atenção em relação ao som específico. Isso nos remete à leitura, que um cego faz do ambiente em que vive, a partir dos sons que ele ouve, né? E também identificar os animais presentes no ambiente, né? Não só os animais, mas também as plantas. Então, o professor vai explicar para os alunos sobre as principais espécies de plantas e animais presentes ali na Flona, né? Como a gente já viu antes, a araucária e erva mate, né? Que são nativas, e também o pinus e o eucaliptus, que são espécies exóticas. Após isso, então, a intenção seria que os alunos distribuíssem placas com fotos e o nome científico e o nome popular tanto de animais quanto das plantas presentes na Flona de Passo Fundo, e deixar com que os alunos expliquem com as próprias palavras para os visitantes sobre as espécies presentes ali no local. E após isso, então, distribuir placas de papel em branco para que os estudantes preencham e coloquem nos locais que acharem que lhes chamarão atenção ao longo da trilha, fotografar e as retirar no caminho de volta ao ponto inicial da trilha. Aqui então são as referências. Então essa foi um pouquinho sobre a Flona de Passo Fundo. Espero que tenha